Bom, vocês sabem que a gente está estudando Atos, a gente vai terminar Atos ainda esse semestre. A gente deixou o apóstolo Paulo em Filipos, converteram-se 3 pessoas, que Lucas conta para a gente em Atos capítulo 16, e a gente vai para o capítulo 17, passei errado. Então ele foi para esse lugar chamado Anfípolis, depois ele passou por Tessalônica, e depois ele vai terminar em Bereia. Hoje a gente vai falar justamente sobre o que aconteceu com Paulo ao passar por Tessalônica e depois ir para Bereia. Também queria dizer a vocês que tem lugar aqui. Tem 2 lugares aqui, tem lugar aqui, ainda tem lugar. Quem quiser vir para cá ainda tem lugar. Antes de eu fazer a leitura do estudo que a gente vai ter hoje, tá? Ficou aí mesmo? Quer ficar aí? Tem um lugarzinho bem aqui, não é tão perto. Hã? Não? Tá bom? Você tá querendo dormir, eu já percebi. Gente, Atos 17, de 1 a 12, toda reverência agora ao texto bíblico e à palavra de Deus que vai ser ministrada. Eu vou projetar na nova versão internacional. Quem quiser acompanhar comigo na sua tradução, é ótimo, eu até encorajo que você faça isso, tá bom? Amém. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. E, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo, é o Messias, é o ungido do Senhor. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos, gente do mal, dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram muito mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, me dá força agora. Me dá da sua unção para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Me dá da sua unção para compartilhar da palavra de Deus, da palavra que o Senhor colocou no meu coração durante a semana. E que, Senhor, o Senhor me esconda atrás da cruz, mas que eu fale somente da Tua palavra, somente da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Gente, isso é uma situação muito comum nos dias de hoje, um casal brigando e divorciado. É muito difícil fazer essa estimativa, mas parece que 1 em cada 4 casamentos termina em divórcio atualmente. É uma endemia. Cada vez mais pessoas não permanecem mais casadas e acabam se distanciando uns dos outros. É uma tristeza. Em algum momento, as pessoas encerram o diálogo, elas param de conversar, elas chegam à decisão que não dá mais, acabou. Eu, da minha parte, não quero mais conversar com você. Existe um outro caso também muito comum. Isso é uma mãe mandando seu filho embora. Parece que é de uma novela. É um caso também muito comum hoje em dia. Pais e filhos que brigam e param de conversar uns com os outros. Filhos que deixam a sua casa e vão embora.
Pais que deixam a sua casa e vão embora. Existe até pior, quando pai e filho estão ainda na mesma casa, mas pararam de dialogar, pararam de conversar. O diálogo cessou, não há mais conversa entre eles. A Bíblia me dá algumas ideias do que a gente pode fazer para restabelecer o diálogo. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como estar aberto ao diálogo, como voltar a restabelecer o diálogo. Eu queria que vocês entendessem que existe uma coisa que é a sua parte, existe uma coisa que é a parte do outro. Você pode procurar o outro e o outro pode não estar disposto a restabelecer o diálogo. Nesse caso, não há muita coisa a fazer. Mas a mensagem de hoje é aquilo que te impede de ir e tentar restabelecer o diálogo. A mensagem de hoje é sobre isso. Quando você não faz a sua parte e o que te impede de fazer a sua parte. Deixa eu falar algumas coisas sobre diálogo, porque às vezes as pessoas acham que diálogo são duas pessoas que estão conversando. Não é isso. Diálogo vem de uma palavra grega que significa movimento, que significa passagem. Não é de dois, mas a palavra grega significa movimento. É como uma pessoa que tem a bola e está disposta de pegar a bola e passar para o outro. Para que o outro receba a bola, ele tem que estar disposto a segurar a bola. Então, um tem que estar disposto a passar a bola e o outro tem que estar disposto a segurar a bola. Senão, não há diálogo. Da mesma forma, você passou a bola, para receber de volta, o outro tem que estar disposto a passar a bola. Tem umas coisas interessantes sobre diálogo, que diálogo sempre foi uma maneira muito interessante de se comunicar e de se ensinar. A gente vê isso desde Priscas Eras. Tem um tal de Galileu, quando escreveu o seu livro Duas Novas Ciências, ele escreveu em forma de diálogo. Era o Saavedro, o Simplício e o Salviati, se eu não me engano. Mas tem uma coisa interessante sobre esse diálogo que ele escreveu, é que foi escrito não em latim, como geralmente eram as comunicações científicas, foi escrito na linguagem que as pessoas falavam, que era o italiano, e foi tão poderoso que a Igreja Católica proibiu a publicação desse livro. Diálogo tem esse negócio que ele, quando ele existe, faz as pessoas mudarem suas opiniões, se transformarem, abrir mão de seus velhos conceitos e se transformarem. Aliás, isso começou com um outro sujeito, porque Galileu estava copiando um outro sujeito chamado Sócrates. Sócrates fazia isso, né? Ele chegava no meio da praça e dizia: general, o que é coragem? E o general dizia: é uma espécie de sabedoria de persistir mesmo quando o problema está vindo contra você. Mas as pessoas que persistem, mas não têm a mínima consciência do problema do que estão enfrentando, essas pessoas são corajosas ou não? E aí o general ficava meio sem saber direito. Ele tinha que reformular a sua definição de coragem. E no final das contas, ele chegava à conclusão que ele não sabia tanto assim sobre o que era coragem, apesar dele experimentar a coragem. Em outras palavras, ele acabava sabendo que ele não sabia nada. Esse é o mote do Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. Mas é interessante que Sócrates era um cara tão chato, que ele acabou sendo condenado a tomar suquita. Não, tomar cicuta. Suquita é um refrigerante horroroso, que alguns acham que é um veneno, mas ele foi obrigado a tomar cicuta, que é um veneno porque ele estava subvertendo os jovens. Mas é interessante porque é isso aí, o diálogo tem essa capacidade de fazer a gente mudar a nossa mente, de abrir os nossos horizontes, de abrir mão das nossas próprias verdades. Um diálogo muito significativo está narrado sobre Jesus e de Jesus na Bíblia. É um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, era um mestre do Sinédrio, era uma das pessoas importantes daquela época, e ele vai procurar Jesus no meio da noite. Algumas pessoas ficam se perguntando por que ele foi procurar Jesus no meio da noite. Algumas pessoas dizem assim, é porque ele tinha medo que durante o dia eles vissem um homem da posição de Nicodemos conversar com Jesus. Isso é uma possibilidade, mas eu não gosto dela. Eu gosto de pensar que Nicodemos foi procurar Jesus no meio da noite porque ele não queria esperar o dia amanhecer. Ele queria conversar com Jesus.
Ele começa o seu diálogo com Jesus muito interessante. Ele vira para Jesus e diz: Mestre, sabemos que vem da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor realiza se não vier da parte de Deus. Isso é interessante, porque aí a gente já começa a perceber que Nicodemos é alguém que está aberto ao diálogo. Porque veja bem, o que aconteceu com Jesus em outras ocasiões? Veio um homem... Obrigado. Veio um homem... Vocês sabem a história que Jesus estava ensinando numa casa... E aí a casa estava lotada, não tinha lugar para todo mundo, e aí tinha um homem que queria ser curado por Jesus, e aí ele estava entrevado numa cama, 4 amigos subiram até o teto, levaram aquele homem até o alto, amarraram eles numas cordas, numas colchões, sei lá, uns lençóis, e aí no meio da preleção de Jesus tem aquele homem descendo no meio da preleção, deve ter sido engraçadíssimo, Jesus então está falando, de repente, aquele homem assim... E Jesus vira-se para aquele homem e diz: levanta, toma tua cama e anda. Foi assim que aconteceu? Não. Jesus vira para aquele homem e diz: seus pecados estão perdoados. E os doutores da lei viram e dizem: quem é esse homem que acha que tem autoridade para curar ou perdoar pecados? E Jesus percebe o que está no coração daqueles homens e diz assim: o que vocês acham que é mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma teu leito e anda. Então, para que vocês saibam que ao Filho do Homem, a mim, foi dado toda a autoridade no céu e na terra, então levanta, toma teu leito e anda. E o cara saiu andando. Jesus tinha autoridade de perdoar pecados. Tem um outro caso muito interessante que acontece com Jesus também. Jesus expulsa um demônio. E aí, os doutores da lei ficaram irritadíssimos com Jesus, dizendo: não, só tem uma explicação. Qual é a explicação? Ele está macumunado com os demônios, ele é amigo deles. E aí Jesus disse: um exército não pode permanecer coeso se um pedaço do exército luta com outro pedaço do exército. Olha, só existe um pecado que não tem perdão, e esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo é Deus tentando nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Apontar para Jesus como Filho de Deus, como aquele que perdoa os pecados, como aquele que tem autoridade sobre todo o nome. E o grande pecado contra o Espírito Santo é que o Espírito Santo testifica de quem é Jesus para nós e nós não queremos reconhecer Jesus como Filho de Deus. Mas aí Nicodemos fala: sabemos que vem da parte de Deus. E olha, ele fala no plural. Ele fala sabemos. Pelo menos tem mais uma pessoa que concorda com Nicodemos nessa história. Talvez pessoas do Sinédrio, influentes, que concordem que que Jesus vem da parte de Deus. Mas o que a gente vê é que esse sujeito, ele está aberto a abrir mão dos seus próprios conceitos. Agora, a resposta de Jesus para essa abertura de Nicodemos é engraçadíssima. Porque o que está escrito na Bíblia? Sabemos que vem da parte de Deus, porque ninguém realiza esses sinais que, se não vier da parte de Deus, aí vem Jesus e diz: em verdade vos digo que só poderá ver o reino dos céus quem nascer de novo. Parece diálogo de surdo. Surdo, sabe diálogo de surdo? Estou com fome, o outro diz: acho que vai chover. Quer dizer, qual é a lógica? Não dá para ligar uma coisa na outra. Não, tem tudo a ver. A gente aqui não percebe. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que a primeira palavra de Jesus é em verdade. E em verdade pode ter vários significados. O problema é que a gente não entende esse significado profundo que tem aqui. Por quê? Porque a gente é helênico. A gente tem influência do mundo grego. Então, quando alguém diz pra gente verdade, a gente pensa assim: 2 mais 2, 4. Isso é verdade. Isso é um grego fala isso. Outra coisa é verdade. Verdade é assim: nesse auditório tem 40 lugares e tem aqui 3 lugares vazios. Tá certo? Isso é o ponto de vista romano de uma narrativa, e a narrativa é justa, é correta, é verdade. Isso é verdade. Só que Jesus não é nem romano e nem grego. Jesus está falando uma outra coisa. Quando ele diz em verdade, o que ele está dizendo é assim: eu não sou homem para mentir. Quando eu digo, as coisas se cumprem.
Você pode ter confiança que quando eu digo, a minha palavra tem autoridade. E quando eu digo para você em verdade, eu quero dizer, o que eu estou dizendo para você é verdade e que se eu disse, você pode confiar em mim. Eu não sou homem para mentir. Aliás, Jesus era homem para mentir, mas ele também era Deus. Você pode mentir, Jesus não. Mas então, Jesus vira e diz, em verdade te digo. E ele diz que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E começa essa coisa. Quer dizer, presta atenção no que está acontecendo. Nicodemos sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Em outras palavras, ele sabe que Jesus vem da parte de Deus. Mas tem uma coisa interessante sobre isso. Tem gente que sabe que Jesus vem da parte de Deus. Tem gente que vai na igreja todo domingo. Tem gente que se diz evangélica. Tem gente que faz um monte dessas coisas, mas ainda não nasceu de novo. Porque nascer de novo é quem vê o reino de Deus. O primeiro passo para nascer de novo é abrir mão de quem você é e das coisas que você acredita. Abrir mão de conceitos que você tem sobre a sua vida, sobre aquilo que você julga certo e errado. Segunda parte, a gente vai discutir agora nessa mensagem. Mas eu queria, já que a gente introduziu esse texto, eu queria lançar luz sobre o texto dentro do contexto que nós lemos de Atos 17. Vamos voltar à história bíblica e tirar algumas aplicações para a nossa vida sobre o que aconteceu em Tessalônica e Bereia. Tudo bem? Podemos ir? Então vamos lá. Guardem essa história de nascer de novo. No final da mensagem a gente vai ver o que isso tem a ver com restabelecer o diálogo. Tudo bem? Vamos lá então. Em Tessalônica, o que o texto bíblico diz para mim? Quando Paulo está em Tessalônica, ele diz, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Tudo bem? Mas o que aconteceu é que algumas pessoas começaram a crer a mensagem que Paulo estava pregando e algumas pessoas aceitaram que Jesus era de fato o Messias e algumas pessoas de alta posição começaram a acreditar que Jesus era o Messias. Então o que aconteceu? Aconteceu que os rabinos, os pastores tiveram, a Bíblia diz, com todas as letras, inveja de que aquelas pessoas estivessem crendo em Deus. Tem uma coisa que eu queria que você prestasse muita atenção sobre isso, porque isso é muito importante. Eles não estão abertos a discutir com Paulo. Eles não estão abertos a ouvir o que Paulo tem a dizer. Eles não estão contrariados com o teor ou conteúdo da mensagem de Paulo. O problema deles é inveja. Em outras palavras, eles não foram com a cara de Paulo. Em outras palavras, eles perderam a primazia naquela comunidade. Em outras palavras, eles já não têm mais o cajado sobre aquelas pessoas. Como eles perderam isso, eles se trancaram dentro de si mesmos e agora eles já não estabelecem mais o diálogo. Pode ser isso, que você não está estabelecendo um diálogo com outra pessoa. Você se trancou dentro de si mesmo. Suas razões não são, seus motivos não são racionais e você não está disposto a ouvir a razão do outro. Pois foi exatamente isso que aconteceu aqui. Interessante, né? Se a gente fosse pensar no que está acontecendo aqui, seria muito interessante. Eles viram e vinham dizer, esse Yeshua, esse Galileu, carpinteiro, lá de Nazaré, esse homem é o Messias. Aí eles viram para você e dizem assim, não, o Messias é um rei. O Messias é o grande rei que virá, vai meter o pau naqueles romanos, vai mandar tudo de volta lá para Roma. Em vez da gente pagar imposto para eles é que vão ter que pagar imposto para a gente, porque está escrito lá que todas as nações da terra se sentarão ao redor do trono do Messias. Aí Paulo tenta explicar, abrir a Bíblia e mostrar, não quero saber, isso está errado. Não, o Messias deverá ressuscitar dos mortos. Eu não quero saber essa história.
Se o cara fosse saduceu, eu dizia, não existe ressurreição. Se o cara fosse fariseu, eu dizia, existe ressurreição, mas só no último dia. Que papo é esse? Não, Jesus, ele ressuscitou, está sobre o topo do nome, está intercedendo à direita do Pai. Ele é o nosso advogado. Eu não quero saber. Eu não quero saber. O cara vira para você e diz assim, não, porque o reino de Deus é um reino invisível, não tem como explicar. O reino de Deus, quando Jesus, o nosso mestre, explica, é como uma pérola de grande valor. O cara estava procurando, um dia achou a pérola, parou de procurar, porque achou que precisava. O reino de Deus é como um terreno, onde tem o tesouro lá. E aí ele acha esse tesouro e ele vende tudo que tem e compra o terreno. Porque era tudo que ele precisava. O reino de Deus é como um grão de mostarda que é plantado e vira uma árvore frondosa que as aves do céu vêm se aninhar embaixo dessa árvore. Isso é o reino de Deus. Eu não quero saber, eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Em outras palavras, eles estão trancados dentro de si mesmo e não estão abertos à razão. E vocês viram o que aconteceu. Pegaram um bando de malandro, foram até a casa de Jason, levaram ele até a prisão, eles tiveram que pagar a fiança, e aí Jason chegou em casa, Paulo e Silas não estavam na casa deles, senão eles teriam sido presos, e sabe-se lá o que teria acontecido com eles, Deus os livrou. Mas quando Jason chega lá, ele diz, olha só, foi um prazer receber vocês aqui, o trabalho continua, o evangelho vai continuar sendo pregado, mas não dá mais para você ficar aqui, tá perigoso, a gente vai agora mesmo, essa noite, mandar vocês embora daqui. E é exatamente isso que acontece na Bíblia. Eles mandam então Paulo, Silas e seus companheiros para Bereia. E quando eles chegam em Bereia, a Bíblia diz uma coisa muito bonita sobre esses habitantes dessa cidade. Eles eram mais nobres que os tessalonicenses. Eu gosto muito da tradução de Eugene Peterson, porque ela vai no fundo do significado da palavra. Ele traduz assim, os bereanos eram mais cabeça aberta. Eles tinham a mente aberta para ouvir a mensagem do Evangelho. Os bereanos, diz o texto bíblico, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Aqui tem um texto que é um dos textos mais bonitos. Isso aqui vale ouro puro. Se você não percebeu, eu vou tentar fazer vocês perceber que esse texto aqui tem ouro puro. Isso aqui é quase a razão de eu ser protestante. Está aqui, nesse texto. Eu dou graças a Deus porque o Espírito Santo está sobre mim e eu tenho orgulho de tentar ser um bereano também. Mas vamos lá. O que disse Paulo para os tessalonicenses? Disse assim, o Cristo deveria sofrer. E os bereanos, como? O Messias, o ungido Senhor, deve sofrer. Onde é que está escrito isso? Aí, eles pegaram um pergaminho lá de Isaías 53 que diz, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Ah, que bênção! Aleluia! Aí, eles disseram, quando é que escreveram isso? 700 anos antes de Jesus nascer. Sério? Promessa. Então, vou prestar atenção mais no que eles estão falando. O que mais que Paulo falou? Paulo e Silas falaram sobre esse Jesus. Falaram assim, o Messias deve ressuscitar dentre os mortos. Aí eles falaram, não, peraí, onde é que está escrito isso? Pegaram lá o Salmo 2,
que está escrito lá no versículo 9, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Estava escrito isso na Bíblia. Eles comparam a mensagem que foi dita e falada com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, checam tudo. E agora eles sabem que esses homens têm autoridade, a palavra deles vale. Isso dá um monte de aplicação para a vida da gente. Porque a gente pode se perguntar, quem é que tem autoridade? Na igreja, quem tem autoridade? Esse é um bom tema de cappuccino. Eu acho que esse tema é bem legal para a gente discutir. Porque nós estamos num mundo hoje em que tudo é unção profética, ou sei lá o quê. Por que você... Eu tenho unção profética? Quem entendeu? Um dia perguntaram ao reverendo Antônio Elias, o que é unção? Aí ele falou, meu filho, é fácil, uns são, outros não são. O que é unção? E é mais interessante que, se a gente pensar bem, o que a gente acha ou pensa também não é um bom balizador de se essa pessoa tem ou não tem autoridade. Quando ele fala, eu sinto uma paz imensa. Eu gosto tanto que ele diz, isso também não é balizador, porque quando você prega o evangelho, a última coisa que vai passar na sua cabeça é que bom. Porque se o evangelho não te confrontar no seu pecado, no seu delito, tem alguma coisa errada. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz com todas as palavras, meu filho, nos últimos dias, as pessoas terão coceira nos ouvidos e ajuntarão para si falsos mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Então, se o que a pessoa fala é, você gosta, isso também não é um balizador. Qual o balizador? O balizador é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Você sabe as sagradas letras e é das sagradas letras que vem a autoridade. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É por isso que eu sou protestante. Protestante é pegar... Eu não estou falando de outras religiões. Eu também não sei se eu sou evangélico. Eu já acho que eu deixei de ser evangélico, porque eu acho que muitos evangélicos abandonaram o evangelho. Mas isso é uma discussão também para o cappuccino. Eu sou protestante, eu sou reformado, porque a reforma é isso. Você pega a Bíblia e diz, toma, agora vai estudar a Bíblia. Porque a Bíblia agora é a nossa regra de conduta e fé. Isso é ser reformado. Então, uma boa aplicação para a gente é fazer o pingado todo dia. Porque a Bíblia diz para mim, pingado é nosso plano de leitura bíblica, porque a Bíblia diz para mim que a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. E aí tem um monte de aplicação muito legal sobre isso. Se você está namorando alguém que não coloca a Bíblia como sua regra de conduta e fé, meu filho, o que você acha que ele vai procurar quando tiver um problema na vida dele? A quem você acha que essa pessoa vai recorrer? No seu casamento, se você tiver um problema e precisar de conselho e de ajuda, onde você acha que a pessoa vai procurar conselho e ajuda? Se você tiver um problema na paternidade dos seus filhos, um problema com os seus filhos, e a Bíblia não for a sua regra de conduta e fé, onde você acha que as pessoas vão procurar conselhos? Eu não estou dizendo que todo conselho vai ser ruim, mas onde? A Bíblia conta uma história muito legal sobre isso, uma ilustração linda sobre esse ponto. É a história de um homem chamado Roboão, que era filho de Salomão. Rimou, viu?
Salomão foi rei de Israel. Teve um filho chamado Roboão. E aí, logo que ele ocupou o reinado, o reino se dividiu. Foi o reino do norte e o reino do sul. E aí eles propuseram, o pessoal do norte propôs uma aliança com o reino do sul. Eu queria ter uma audiência com o rei. Roboão, nós queremos ter uma audiência com o senhor. Venha falar para o senhor qual é o problema. Seu pai construiu o templo. O templo era menor do que o do Edir Macedo, mas ele construiu. O seu pai construiu o templo. Cobrou impostos horrorosos, nós tivemos que pagar isso, e foi muito pesado para a gente. Então a gente continua sendo fiel ao rei, se o senhor der uma de abaixar os impostos, porque está difícil. O que o senhor acha? Roboão foi consultar os conselheiros mais velhos, as pessoas que estavam alicerçadas na palavra de Deus. E eles disseram, é justo o pleito desses homens. Roboão foi conversar com seus colegas, tudo da vida louca, garotada doida, disse, não dá mole não, rapaz, você tem que chegar logo assim, metendo os peitos, e não dá mole não, porque a pessoa vai dizer que você é fracote, diz assim, meu pai veio com pau e pedra, eu vou com escorpião, virou pros caras e disse isso. O que aconteceu? O reino se dividiu e nunca mais se unificou. Meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, meu pai, não meu pai, mas vocês que são pais, são filhos. Quando acontecer um problema conjugal sério, e se não for um homem de Deus que tem a sua vida alicerçada na palavra, a pessoa vai procurar conselho nos companheiros da vida louca. E pode ser que ele não fale aquilo que Deus quer que você ouça. Se você não procura o conselho na palavra de Deus, se você se envolve com pessoas que não são pessoas que estão alicerçadas na palavra de Deus, a probabilidade que isso resulte em problema mais para frente é imensa. Então, mantenha-se firme na palavra de Deus. Bom, eu expus o texto bíblico. O que eu tinha para expor do texto bíblico está aqui, mas eu não respondi a pergunta. Como eu restabeleço o diálogo. E eu vou terminar tentando responder essa pergunta. Vocês querem ir comigo? Porque eu posso parar aqui agora. Se vocês... Tá, tudo bem, eu sei. Tô brincando. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa interessante. Que eu falei para vocês que a base de restabelecer o diálogo tem a ver com aquilo que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Gente, a melhor ilustração sobre isso é a história de Davi e Absalão. É uma história muito longa, eu não vou contar a história muito longa, eu vou fazer uma versão resumida, tudo bem? Tá? Eu espero que vocês peguem a Bíblia a partir de 2 Reis, capítulo 10, tem lá a história com todos os detalhes. A história é maneiríssima de ler e você lê em menos de 1 hora, 2 horas, tá? Então é assim, Davi tinha vários filhos, né? Tinha um filho chamado Aminon, que era o primeiro na sucessão. Tinha o segundo chamado Absalão e tinha também filhas. Entre elas uma menina chamada Tamar, que era linda. Linda, linda, linda. E o seu filho Aminon fica doidão com essa menina Tamar, sua meia-irmã. E ele quer, de qualquer maneira, possuí-la. E aí ele tá emagrecendo. E aí algum desses aspones da vida, gente que está na política, assim, tem sempre uns assessores, assim, né? E aí o cara vira e diz assim, não, faz o seguinte, finge que está doente, vai para tua casa, aí você fala pro seu pai assim, pai, manda Tamar cozinhar para mim, cuidar de mim e tal, aí você vai pegar ela. Está escrito assim na Bíblia, aí você vai pegar ela. Foi exatamente isso que aconteceu. Aminon fingiu que estava doente, foi para casa, pediu ao seu pai que mandasse Tamar. Tamar foi até a sua casa. E aí tem um dos diálogos mais bonitos que se olhar na Bíblia, mais bonitos da Bíblia. Que quando ele tenta estuprar a sua irmã, ela vira-se para o seu irmão e diz assim,
Nós não fazemos assim, Israel, meu irmão, tem compaixão de mim. Peça ao meu pai, ao nosso pai, que me entregue como sua esposa. Mas o que é mais triste nessa história é que Aminon não dá ouvidos a Tamar e a estupra. Mas ainda tem uma coisa ainda mais triste, estranha sobre esse assunto, que ele ainda, logo depois que ele a estupra, a Bíblia diz, ele se enojou por ela. Ficou enojado daquela mulher e diz, agora mandou ela embora. Expulsou ela da casa. E aí tem, de novo, esse diálogo é lindo. Ele diz, não faça isso comigo. Fui desgraçada. Não faça isso comigo. Porque naquela situação, aquela mulher jamais poderia ter o status de uma mulher valiosa por causa disso. Eu não consigo entrar na mente de um psicopata. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça de Aminon. Mas eu consigo entender muito do que está se passando no coração de Tamar. Que eu vejo isso. Eu vejo mulheres se entregando e depois dizendo, bobagem, não devia ter feito isso. E agora? Era o príncipe encantado que virou sapo. Já viram isso? Muito comum. Pois é. Mas aí o que acontece? Contam a história para Davi. Qual é a providência de Davi nessa história? Nada. Davi, a Bíblia não diz para mim muito, explica para mim muito por que Davi não defendeu a sua filha Tamar. Não explica, só diz que ele amava muito Aminon, seu primogênito, então ele não toma nenhuma providência. Davi perdeu vários pontos comigo nessa história. Por quê? Mas acontece uma coisa interessante. O outro filho, Absalão, pega sua irmã, traz para dentro de casa. E aí começa a cuidar da sua irmã e prepara a vingança. A maneira como ele prepara a vingança é linda. É tipo Robb Stark no Game of Thrones, sabe? Foi fantástico. Mas eu não vou entrar nisso. Foi exatamente assim que aconteceu e ele matou seu irmão Aminon. E fugiu. E aí, o que é interessante é que também a história é linda. Como Absalão consegue voltar para Jerusalém também é lindo. Mas é uma história longa, eu não vou contar. Mas o que acontece é que ele volta para Jerusalém, mas Davi diz assim, esse garoto eu não quero ver na minha vida. Não falo mais com ele, para mim morreu. Eu não quero conversar com esse garoto. Ele tanto faz, fala com o tal de Joabe, diz assim, Joabe, vem aqui, eu quero pedir para você falar com meu pai, para meu pai falar com você. Joabe, segunda vez, Joabe. Na terceira vez, Absalão não presta também, olha o garoto. Ele chega assim, vem cá, aquele campo ali foi que Joabe plantou cevada, não foi? Foi. Manda botar fogo. Ele manda botar fogo, aí aparece o Joabe lá de baixo. Você botou fogo no meu campo? Pra você poder, te chamei 2 vezes, você não veio, comigo é assim. Absalão também. Mas aí acontece uma coisa linda nessa história. Absalão se coloca na presença do seu pai e rei. Tudo que ele quer é a aprovação do seu pai. Tudo que ele quer é restaurar o diálogo com o seu pai. Então ele se prostra diante do seu pai. E sabe o que Davi faz? Chega até Absalão, dá um beijo nele e deixa Absalão lá. Tem uma palavra, não tem nada. O que aconteceu com Absalão é fantástico também, porque Absalão antes era o amor, antes ele queria a aprovação do pai. E ele rompeu esse gap, essa distância que existe entre amor e ódio. Ele foi para o outro polo. Porque isso é interessante, eu não sei se vocês sabem, que aqui está o amor, aqui está o ódio, eles são muito próximos. E o diametralmente oposto é a indiferença. A indiferença está oposto ao ódio e ao amor. Absalão rompeu isso e agora ele diz, agora eu vou ser rei. Meu pai acabou para mim, agora eu vou tomar o... Aí ele vai ver só. E é exatamente o que ele faz. Ele faz um plano, um golpe de estado e ele consegue subverter até o conselheiro do rei, que é Aitofel. O Salmo 55 é sobre isso, que diz assim, eu esperava isso de todo mundo, mas você, meu amigo, que comia comigo, que a gente andava ombro a ombro, era eu, você e Deus, você me traiu. Muito bonito o Salmo 55, vocês deviam dar uma lida.
A história de Davi toda é linda, mas Davi foi traído pelo seu filho, teve que fugir do palácio. Vamos voltar para a história, vamos fazer um flashback. Vamos rebobinar a fita. Vamos voltar para aquela história de Davi e Absalão. Por que Davi não queria restabelecer o diálogo com seu filho? O que está se passando no coração de Davi? Eu vou dizer o que eu acho. Eu não sou o único que acho, mas também não sou o único que pensa, que não é todo mundo que pensa do jeito que eu penso, tudo bem? Porque Davi não defendeu Tamar? Porque um tempo antes, Davi viu uma mulher bonita se banhando. Disse: quem é aquela menina bonita? É Betseba, casada com Urias, o hitita, que está lá na guerra. Manda vir. E conheceu Betseba. E aí, até aí, acabou o pecado. O pecado, a poeira foi escondida para debaixo do tapete. Mas como Deus é bom e misericordioso com as pessoas que somos nós, como quem é crente não consegue deixar o rabo, o rabo preso que acaba aparecendo, né? Acaba Deus fazendo alguma coisa para mostrar, daí a pouco vem um bilhetinho assim: tô grávida. E agora? Vocês sabem a história. Davi tomou todas as providências para fazer com que Urias, o hitita, voltasse a conhecer a sua esposa. E não deu certo, porque aquele homem era um homem bom. Pelo homem bom, Urias era melhor. Porque ele não quer conhecer a sua esposa enquanto ele sabe que os seus amigos estão lá no fronte lutando. Ele não quer ir até ao encontro da sua esposa. Aí Davi taca a cachaça no cara, manda ele para casa dele, também não dá certo. Aí diz: não tem jeito, manda vir Urias. Vocês conhecem a história, né? Ele vira e diz assim: Urias, você vai mandar uma carta para Joabe, meu general? Mas vai estar selada, você não lê não. Aí quando Joabe abre a carta, diz assim: esse portador dessa carta é Urias, o hitita. Eu quero que você coloque ele no fronte de batalha, no momento mais aguerrido da guerra, você se retira e deixa ele morrer. O cara levou a sua condenação de morte. Davi também perdeu vários pontos comigo. Agora vamos para a história. Davi e Absalão. O que está acontecendo aqui? De um lado, Davi vai chegar para o seu filho e vai dizer assim: seu moleque, você passou por cima da minha autoridade. Você matou seu irmão. Você tem sangue nas suas mãos. Você não podia ter feito o que você fez. Você me desacatou. Você desonrou o nosso reino. Como assim, seu moleque? Aí vira Absalão para seu pai e diz: mas pai, ele desonrou a nossa irmã, a minha irmã, a sua filha, a estuprou. Como o senhor pode deixar barato? O senhor não sabe o que a lei manda? É sua obrigação como rei fazer valer a lei de Deus. Como assim? Aí Davi ia ter que virar para o filho dele e dizer: eu sei, meu filho, mas eu tô devendo no cartório. Eu tô com o rabo preso. Eu não tinha moral de matar Amnon. Faz um tempo atrás eu pequei contra o Deus Altíssimo, eu cometi adultério, eu assassinei um homem injusto. E eu me entendi com Deus, e a graça de Deus veio sobre a minha vida e me perdoou. Sabe o que está acontecendo com Davi? Davi tem medo de abrir o seu coração para o seu filho Absalão. Porque ele tem medo da condenação do seu filho Absalão. Vamos parar aqui. Não é isso que impede a gente de ir até o outro e dizer: vamos restabelecer o diálogo? Não é isso que impede a gente de pedir perdão?
Não é isso que impede a gente de abrir o nosso coração para o outro? No fundo, a gente tem muito medo de se abrir para o outro. Não é isso? Você está no casamento, você brigou com alguém, sua esposa. Você sabe que por um lado você está morrendo de ódio, que ela fez umas coisas que não devia, mas você também sabe que você não é santo. E que você também fez coisas que você não devia ter feito. Mas no fundo você está morrendo de medo de se abrir, de se desnudar, porque você tem medo do que vem sobre você. Não é isso? Não é isso que acontece entre pai e filho? No fundo você tem medo de chegar para aquele cara e dizer assim: sei que eu vacilei. Brie ouvir a razão do outro, porque você sabe que pode te machucar. Quero deixar com vocês um texto bíblico que fala isso. Olha só que texto lindo da Bíblia que diz para mim tudo o que a gente precisa ouvir. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, de 18 a 19. O que Jesus está dizendo, que o apóstolo João está dizendo aqui para a gente? Está dizendo para a gente porque Jesus morreu na cruz do Calvário, levou sobre si os meus pecados, me tirou toda a culpa, me desnudou. Agora eu posso ir até o outro, porque o amor expulsa todo o medo, me liberta para que eu possa ir ao encontro do outro. Sabe o que é isso? Isso é nascer de novo. Agora, vamos falar a verdade, vamos tirar a máscara. Por que a gente vai no culto só no domingo, ou vai uma vez no mês, depois some da igreja? Por que a gente não é cristão de verdade? Não é, tem nada a ver com ir na igreja, mas cristão de verdade. Que é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que a gente não quer perdoar de verdade, sem deixar nada para trás, incondicionalmente? Por que a gente não quer procurar aquele desafeto? Por que isso acontece? Vamos ser sinceros. Porque periga da gente orar e dizer: Senhor, o Senhor trabalha comigo, eu quero me arrepender, eu quero perdoar. Periga de funcionar, periga de acontecer, periga da gente obter perdão. Aquele cunhado meu me deve R$1.000. Aí você vai para o seu quarto, coloca seu joelho no chão e começa: Senhor, trabalha no meu coração, tira isso de mim. Periga de Deus trabalhar, periga de Deus fazer você perdoar o cara. Periga até de você aparecer na casa dele e dizer assim: escuta, aquela dívida morreu e você está precisando de alguma coisa? Periga disso. Periga de você ir até o outro e dizer: eu sei que eu também errei, mas o nome de Jesus me perdoa. Periga. Por que eu incondicionalmente não entrego a minha vida a Cristo? Porque periga de funcionar. Periga de eu ser cristão. Periga do Espírito Santo de Deus se unir ao meu espírito. Periga de funcionar. Então é melhor não fazer. Eu tenho medo. Morro de medo de ser cristão, morro de medo de aceitar Jesus, morro de medo de saber que Jesus morreu por mim, levou sobre si os meus pecados, que não tem mais condenação nenhuma, e agora sou uma nova criatura, vivi de novo, perigo de acontecer. Eu tenho medo de colocar meu joelho no chão e virar cristão, aceitar Jesus como Salvador. Periga. E essa é uma oração que a gente tem que fazer todo dia. Senhor, entra na minha vida, morre de novo, ressuscita de novo e ressuscita a mim, me faz renascer. Eu não sei você, mas eu quero fazer essa oração hoje. Eu quero pedir a Deus para entregar tudo a Ele. Eu quero colocar tudo para Deus e virar cristão de verdade. Você quer fazer isso comigo? Nós vamos cantar entrega. Dessa vez nós vamos cantar lentinho. Dá para ser? E nós vamos pensar nessa letra.
pensar nessa música. Te dou o meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos eu rendo a ti. Meu direito de me vingar eu abro mão. O orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti. Tudo a ti.